Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 28. Há alguns meses atrás, começamos em Atos capítulo 1 e fomos capítulo a capítulo, nesta noite chegando ao capítulo 28, ou seja, a concretização daquilo que Deus planejou na vida de Paulo, desde a sua conversão, chegando aqui ao final do seu ministério, da sua vida, praticamente aí 30 anos gastos a serviço do Senhor. Vamos ler então os primeiros versos deste texto, Atos capítulo 28, diz assim: já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Até este verso 6, nós daremos sequência à leitura, mas queremos nesta noite, com a bênção do nosso Deus, falar sobre o tema missão do servo. Cumprir a missão. Missão do servo, cumprir a missão. Obrigado, Deus maravilhoso, nosso pastor por excelência, nosso sumo pastor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou o preço para nos comprar com teu sangue, e agora o Senhor nos transportou do reino das trevas para o teu reino de luz, e agora, ó Deus, o Senhor nos direciona neste caminho, até chegarmos ao fim da viagem, até chegarmos à tua presença. Nos ajuda, Senhor, a enquanto estivermos aqui, vivendo muito tempo, ou pouco tempo, que enquanto estivermos aqui, cumpramos a nossa missão. No nome de Jesus, nós te bendizemos por mais esta lição de vida que o Senhor deixou registrada do teu servo Paulo. Ó Deus, nesta noite, pela tua misericórdia, mais uma vez, fala conosco, pois estamos, ó Deus, a ouvir a tua voz, e estamos assim no nome, para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo de número 28. A maioria dos irmãos que tem acompanhado as mensagens sabem que o livro de Atos é dividido basicamente em duas partes principais. Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, Deus, através do Espírito Santo, usando Pedro. Os atos de Pedro, direcionado, orientado, usado pelo Espírito Santo até o capítulo 12. A história de Paulo começa no capítulo 9 de Atos, mas ele está sendo preparado, e de fato, a partir do capítulo 13 ao 28, é a história do que Deus fez na vida de Paulo.
São os atos do Espírito Santo, usando basicamente a Paulo como alguém que foi levantado por Deus para tirar a igreja apenas do judaísmo, apenas do país de Israel, e levar aos gentios, e levar aos confins da terra, e levar até o final da vida dele, de forma que aquele evangelho chegou até nós, e a nossa missão é continuar levando para outros até que chegue o dia da volta do Senhor Jesus. Como sabemos, Paulo foi preso no capítulo 21, 22, e vem uma história de estar preso, uma história de passar por acusações, por quase morte. A partir do capítulo 26 começa um processo de viagem, saindo de Cesareia para chegar a Roma. É uma história empolgante. Quem acompanhou sabe quantos momentos tensos. Paulo pode dizer: a vida é um milagre, porque se tem alguém que Deus livrou da morte muitas vezes, de muitas maneiras, foi este homem chamado Saulo, este homem que Deus transformou como um grande baluarte do evangelho, um apóstolo, mesmo sem ter estado pessoalmente com Jesus, mas alguém que viu a Jesus, alguém que foi comissionado para realizar esta grande obra. E aí, no capítulo 27, houve um momento muito tenso, toda a embarcação se perdeu, as pessoas tiveram ali momento de certa tensão, 275 pessoas, e Deus fez um milagre. Deus disse para Paulo, numa visão: fique tranquilo que nem um fio de cabelo destas pessoas se perderá, todos serão salvos. Então, por causa de Paulo, Deus salvou a todos aqueles passageiros, aqueles tripulantes. Bem, não foi fácil, mesmo Deus revelando isso, mas a situação ficou muito tensa, e pela misericórdia de Deus, finalmente, capítulo 28 começa já salvos, quer dizer, eles foram tirados do mar, e agora estava em terra seca, chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. Então este capítulo 28 vai concluir a história contada. Tem uma partezinha de Paulo que não foi registrada, mas a parte que foi contada do seu ministério, aquilo que foi importante. Então, por isso, nosso tema: missão do servo, cumprir a missão. Quando Jesus o salvou, no capítulo 29, Jesus disse: você vai saber o que convém sofrer por minha causa. Você fez o meu povo sofrer, você perseguiu a minha igreja, e agora você vai ver o que é sofrer em favor do evangelho. Eu vou usar você para levar a minha palavra por todos os lugares, até os confins da terra. Vou levar você até Roma, que naquele tempo era o centro do mundo. É maravilhoso então que quando a gente conta a história dos capítulos e da vida de Paulo, dessa história de missões, nós vamos ter por volta de 30 anos em que Paulo está sem desanimar, apesar dos muitos embates. Geralmente as pessoas procuram o paraíso aqui mesmo, procuram o baú da felicidade na terra, mas não é essa a promessa de Jesus. Então, meus amados irmãos, veja só que temos aí uma sequência de 31 versículos, e a primeira divisão que queremos colocar para os irmãos é exatamente dos versículos de 1 ao 6, o texto que nós lemos. Veja que nestes versos, agora, eles chegam a esta ilha, uma ilha muito importante, uma ilha que ficava entre a África e a Cilícia, e esta ilha ainda existe hoje,
não está dando para vocês verem nesta figura aqui, mas hoje é um ponto turístico muito importante. Quem está de perto aqui pode ver muitos edifícios, muitos barcos, navios, e hoje é um lugar, um atrativo, onde as pessoas viajam para poder conhecer este lugar. Esta palavra Malta, na verdade é um arquipélago, e esta palavra Malta vem da língua cananita, e essa palavra Malta significa refúgio, aquelas coisas que só Deus explica. Não recebeu o nome de refúgio depois que eles receberam ali, foram recebidos ali. Este já era o nome, Malta, descobriram, é uma ilha importante, famosa, tem aqui um líder principal, que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre ele, o Públio, mas esta ilha já existia, e eles, humanamente falando, foram jogados pela força do mar, jogados daqui para lá sem direção, humanamente falando. Mas o servo de Deus não vive no acaso. O servo de Deus, Deus tem propósito na vida dele, e tudo o que acontece, ele deve estar atento para ver qual é a lição de Deus, o que é que Deus quer fazer através daquele acontecimento. É interessante então que, em algumas traduções aí, diz que chegaram numa ilha de bárbaros. Estes bárbaros aqui não quer dizer, por exemplo, canibais. Bárbaros, naquela cultura ali da região da Fenícia, eram pessoas que não falavam, não tinham a cultura grega ou latina, que não falava o latim nem o grego. Então é um bárbaro, é uma pessoa sem cultura, assim como quando os padres chegaram aqui com os índios. Então estes tais, eles são selvagens, de forma que, apesar de serem chamados de bárbaros, diz o texto que eles agiram com humanidade. Quando eles viram aqueles 275 pessoas que foram salvas do mar, que chegaram na terra, o que foi que eles fizeram? Veja aí na sua Bíblia, verso 2, o que foi que eles fizeram? Acenderam uma fogueira e abrigaram todos por causa da chuva que caía. Parece essa noite, né? Hoje está uma chuvinha boa, porém em alguns lugares mais pesadas, né? Em alguns lugares aí que já soube que a coisa está um pouquinho pesada. E graças a Deus aí pelos que venceram a chuva, que estão presentes, e agradecemos a Deus quando chove, quando faz sol, quando faz frio ou calor, o tempo é de Deus. De forma, irmãos, que neste momento nós temos ali um acontecimento maravilhoso. O que é que acontece? Os moradores fizeram uma fogueira, mas uma fogueira para aquecer 275 pessoas, precisa ser uma fogueira grande ou pequena? Com muita ou com pouca lenha? Muita lenha. E aí, o apóstolo Paulo, o representante de Cristo, o homem que salvou a todo mundo do mal, o homem com quem Deus falou, agora, ele se dispõe a fazer a parte dele. Ele se dispõe a ir catar gravetos. Servo de Deus deve ser uma pessoa proativa, deve ser uma pessoa que às vezes não tem disponibilidade, mas tem disposição, tem iniciativa. E este Saulo então sai e vai procurar gravetos. Colocamos esta frase aí: só o homem pequeno se nega a fazer o trabalho insignificante, trabalho que parece pequeno demais, talvez às vezes até humilhante. Eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Tem hora que era orando, tem hora que era falando,
tem hora que era aconselhando, mas agora precisava de alguém para ir pegar gravetos, para manter a fogueira acesa. Nós dizemos sempre, meus irmãos, que na igreja ou no reino de Deus, um dos grandes segredos é o que é que precisa ser feito, o que é que não tem ninguém fazendo. Quando a gente pensa na igreja, vocês não têm ideia, irmãos, de quantas e quantas pessoas se precisa. Agora vamos começar, por exemplo, o curso de porteiros com ênfase em segurança. Tem muito trabalho, precisa de pessoas voluntárias para fazer coisas. No Ministério do Serviço, quantas áreas, quantas lacunas. No Ministério da Adoração, no Ministério da Comunhão e assim por diante. Em todos os ministérios tem lacunas. Por quê? Porque tem membros do corpo que estão parados, e quando um membro do corpo, um braço, uma perna, um olho, não faz a sua parte, o corpo sofre. Então Saulo percebeu que ali precisava fazer alguma coisa para a fogueira não apagar, e ele teve a iniciativa. E às vezes Deus usa, começa a fazer o que não tem ninguém fazendo. Deus colocou no teu coração para fazer, começa a fazer. Enquanto ele está catando o graveto, uma serpente vem e pica. E esta serpente não apenas picou e foi embora, mas ela mordeu e ficou agarrada. Os moradores da região, que conheciam a serpente, conheciam qual era a cobra que estava picando, disse: pronto, esse aí de fato é um criminoso, é um homicida, conseguiu fugir da ira do mar, mas olha, agora acabou. Eu conheço diversas cobras, se eu ver uma tal, eu sei qual é. Vai morrer esse tal, é o castigo de Deus. Olha a multidão. Mas aí, ao invés do veneno da cobra passar para o apóstolo, o que é que aconteceu? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, passou para a cobra e fez com que a cobra caísse morta. As pessoas então ficaram olhando. Vamos esperar, o cara vai inchar, vai cair, vai morrer. E o apóstolo, poxa, foi isso, ó, tranquilo, continua ali trabalhando e as pessoas olhando. E quando vê que nada acontece, qual é a reação deles, irmãos? Começam a dizer o quê? É um Deus. Olha, irmãos, o perigo de seguir a multidão. Irmãos, a multidão nem sempre está certa e quase sempre está errada. No dilúvio, a multidão estava errada. E quando a gente vai olhar na história, a gente vai ver que na grande maioria das vezes a multidão está errada. A multidão é volúvel, a multidão se deixa levar. O fato é que agora eles começaram a dizer: é um Deus. Olha aí o verso 6, finalzinho. Mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um Deus. Isso já aconteceu, tinha acontecido, na história de Paulo, várias outras vezes, de forma que Deus usa as pequenas coisas, através daquele pequeno gesto, pequeno ato, de fazer o que ele voluntariamente, uma pessoa que se dispõe, que tem iniciativa, Deus usou aquela atitude.
Então que Deus ajude a cada um de nós a também sermos pessoas que Deus encontra com um coração desejoso de servir. Mas não é só desejoso, porque tem gente que fica só desejando, mas nunca começa. O que é que dá para eu fazer? De novo, esta semana, ouvi alguém da igreja: se eu ganhasse uma grande soma em dinheiro, olha, eu comprava aquele terreno, eu terminava aquela construção, não sei o que. Eu falei: então, irmã, dá um pouquinho, dá um pouquinho que você pode hoje. Se eu ganhasse, a verdade é que se ganhasse não daria nada, porque se não dá o pouco, também não dá o muito. Então tem muita gente que gostaria de fazer, mas que nunca toma de fato a iniciativa. E aqui, meus irmãos, é maravilhoso saber o que Deus fez usando este seu servo, e agora esta multidão está com um novo olhar. O que é que acontece daí em diante? Olha o verso 7 em diante, a sequência. Agora ele está ajudando e curando pessoas. Ele é o prisioneiro, mas é um camarada que nas mãos de Deus acontece. Um homem, uma mulher, nas mãos de Deus acontece. Tem gente que quer se promover, só se dá mal, vai quebrar a cara. Mas quando se coloca nas mãos de Deus, fica tranquilo que Ele sabe como promover, Ele sabe como elevar, Ele sabe como fazer ser visto, ser destacado. Deus é especialista em dar honra a quem honra a Ele. Gostaria de receber honra na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida? Dê honra ao Senhor. É isso que diz a palavra: enamora-te, deleita-te, fica na presença de Deus e Ele concederá o que deseja o teu coração. Bem, este Saulo continua a história dele aí, versos 7 ao 10. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isto, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Veja só que Deus continua usando, e mais uma vez vem aí a iniciativa. Veja que lá no barco a iniciativa de Paulo foi orar, foi aconselhar, foi mandar o povo comer, foi dar palavras de ânimo, foi tomar iniciativa. Ali no início foi catar gravetos. E agora o que é que ele está fazendo? Agora ele foi fazer visita na casa de uma pessoa que estava enferma. E fazendo esta visita, o homem, o pai do Públio, foi curado, e isso fez com que os moradores daquela ilha soubessem e tivessem ânimos para também vir. É interessante quem está fazendo um estudo bíblico e vê a expressão aí, curou e foram curados. A expressão do foram curados dá a ideia do tratamento medicinal. E os estudiosos entendem que neste momento entrou em ação também o irmão Lucas, porque a segunda palavra é que pessoas foram trazidas e foram tratadas medicinalmente. Então queremos crer que Deus de fato Ele cura mediante a oração, faz o milagre como Ele quer, mas também Ele usa meios, orientações,
E a expressão que não fica claro, mas que chega à conclusão dos estudiosos, é que houve ali um trabalho de assistência social, um trabalho de orientação. Por exemplo, imagine que chega num lugar um médico e encontra lá, por exemplo, pessoas que se vê que não escovam os dentes. Então ele pode sim dar ali, não precisa ser um milagre para isso acontecer, ele pode dar uma orientação, né? Os irmãos sabem que quando fomos para a África, fizemos uma oferta aqui, levamos $6.000, né? Coisas foram vendidas, irmãos doaram e tal, e levamos, e eu não sabia, passou quase 6 meses depois, e um missionário em tal lugar, numa grande reunião de pastores, estava agradecendo a esta igreja, porque construiu lá uma padaria, e que estavam tendo assim, fazendo um grande trabalho de ação social, com a padaria que a Igreja Batista do Itapema, que tinha doado. Meu irmão, acho que essa informação não está batendo. Não, vocês deram, porque na verdade a igreja de Curitiba, há mais de 2 anos, tinha doado todas as máquinas da padaria, mas não tínhamos onde fazer. E foi com o dinheiro que vocês deram que nós compramos o terreno e construímos a padaria. E hoje nós servimos a comunidade. E foi dizendo então. Então assim, tem várias formas de Deus fazer o milagre. E é bom entender isso aqui como um dos primeiros trabalhos de assistência. Não apenas espiritual, como também de orientação, um trabalho procurando assim dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, através desta ajuda a pessoas, também podemos alcançar pessoas para a glória do nosso Deus. O fato é que o apóstolo não estava perdendo oportunidade. Agora ele estava cumprindo a missão dele, primeiro indo na casa, orando, e agora pessoas foram chegando. Vem aqui, vamos orar por você, mas também passa ali com o Dr. Lucas, que ele vai te dar uma orientação sobre tal assunto, assim, e assim por diante. Então, nós queremos louvar a Deus por esta grande bênção que Ele nos dá, de servirmos a Ele com tudo que temos e que somos. Bem, está chegando a hora de ir embora depois de 3 meses. Sabe o que aquelas pessoas dali daquela comunidade fazem, mesmo sendo chamadas de bárbaras? De bárbaros? Diz que aqueles irmãos, aquelas pessoas, eu quero crer que agora ali pela misericórdia de Deus, tinha muitos e muitos e muitos irmãos. Agora não eram mais bárbaros, eram servos de Deus. E o fato é que eles encheram o barco, suprimento para a viagem, porque tinha ainda muitos quilômetros e dias de viagem, e assim eles seguiram. Vamos então para uma terceira parte deste capítulo. Finalmente, depois aí de muitos passos, chegaram a Roma. Os irmãos lembram que a história começou lá no capítulo 22, ele fica preso por mais 2 anos aqui, e agora está numa sequência de viagem, vai, segue, fica 3 meses aqui, e agora estão a caminho, e finalmente estão chegando aí em Roma. Capítulo 28, versos de 11 ao 15, vamos olhar? Capítulo 11 ao 15. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnias os deuses Castor e Polos. A ideia de 2 deuses antigos. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de lá navegando, chegamos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias.
depois partimos para Roma, tendo recebido notícias nossas. Os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a Praça Aipo, e há três vendas, quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. O caminho está sendo percorrido. Nunca é fácil para ninguém a viagem que fazemos nesta vida. Não sabemos como vai ser, mas nós, servos de Deus, sabemos onde vamos chegar. Como será que Paulo se sentiu? Depois destes anos todos de tentativa de ir pregar o evangelho em Roma, para de lá ir para a Espanha, finalmente acontece, depois de tantas e tantas dificuldades. Como será que ele se sentiu? Lucas não diz para nós como é que foi este sentimento. O fato é que foi uma longa viagem. Veja esse pequeno resumo da viagem. Primeiro, 130 quilômetros, de Malta até Siracusa. Depois, mais 110 quilômetros, de Siracusa a Régio. Depois, mais uma etapa de 290 quilômetros. Agora, é interessante que o capitão do navio permitiu que servos de Deus ali na região de Nápoles pudessem visitar o apóstolo, e que o apóstolo visitasse e ficou com eles ali uma semana. Então veja que esse preso agora está ali praticamente, vamos dizer, conduzindo uma caravana missionária. É ele quem está aí orientando, e houve essa permissão para ele ficar ali com os irmãos daquela igreja por um mês inteiro. Irmãos, nada melhor do que se colocar e se submeter à direção de Deus em nossas vidas. E aí, finalmente, uma última etapa de 200 quilômetros que foi feito agora por terra, não mais pelo mar. Bem, quando finalmente eles chegam a Roma, olha esse verso 15, um grupo de irmãos foi para recebê-los. É muito bom saber que na viagem da vida, como servos de Deus, nós não estamos sozinhos. Acompanhe comigo a leitura desta próxima parte, versículos 16 em diante, porque conta a forma como ele foi recebido por estes judeus. Verso 16: quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, Paulo convidou os principais dentre os judeus, reunindo-se com eles, disse-lhes: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes do país. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judeia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algo sobre ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra esta seita.
o cristianismo. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas palavras de Paulo, outros rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, de maneira nenhuma crereis e entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e os seus ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Estais cientes de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Queridos irmãos, o grande sonho de Paulo ao chegar na igreja que estava em Roma era falar aos judeus. E Paulo ali está nessa missão por algum tempo. Porém, lamentavelmente, houve uma rejeição à palavra. Eu quero começar voltando ao versículo 15, falando desta comissão, desta delegação, a ideia de que está chegando um grande general e que vai uma comitiva, uma delegação para receber aquela pessoa. Paulo estava ali sendo recebido. Veja comigo e me acompanhe. Esta consciência que um servo de Deus, um cristão deve ter, primeiro de que ele está sendo observado e acompanhado por uma nuvem incontável de testemunhas. Como servos de Deus, não estamos mais sozinhos. Como diz que os heróis da fé, eles são nuvens de testemunha, eles estão nos olhando, não para nos condenar, mas para dizer, siga em frente, permaneça, você vai conseguir. Também é bom saber, e isto é na prática, aonde um servo de Deus está, neste mundo, do nada, quando ele menos espera, Deus vai levantar alguém da família, para proteger, para socorrer, para ajudar. Uma outra consciência, uma outra certeza que devemos ter, é que aonde quer que estejamos, seja qual for a situação que nós estivermos, saiba, Deus está ali onde você estiver, Deus está aonde está o seu servo, a sua serva, não estamos sozinhos. E acima de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, Ele esteve com Paulo em cada um destes momentos, e foi dando palavras, e foi motivando. Grave essa frase no seu coração, na sua alma: eu, servo de Deus, nunca estou sozinho. Vamos dizer juntos? Eu, servo ou serva de Deus, eu, servo de Deus, nunca estou sozinho. O próprio Deus, o povo deste Deus, o Jesus que nos salvou, está sempre conosco, como Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, Paulo, chegando perto daqueles irmãos que foram para se encontrar com ele, Paulo faz uma defesa. Olha aí, versículos 17 ao 20, a defesa de Paulo.
Primeiro lugar, não tenho nada contra os judeus, nem contra os costumes dos seus antepassados. Segundo lugar, eu fui preso pelos judeus e entregue aos romanos. Terceiro lugar, eu apelei para César, porque os judeus se opuseram à minha libertação. Quarto, eu estou preso por causa da esperança de Israel, ou seja, por anunciar Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então ele vai chegando e vai logo dizendo para aqueles irmãos cristãos, queremos crer que daqueles que estavam lá, nos dias de Pedro, que se converteram e que foram espalhados pela terra, então tinha muitos cristãos, servos de Deus, ainda judeus convertidos a Cristo que estavam lá, e estes judeus convertidos a Cristo, eles vinham trazendo o ranço, eles queriam receber o cristianismo sem abandonar as práticas do judaísmo, e aquelas práticas se opunham a Cristo. Por exemplo, querer sacrificar animais não precisava mais, valorizar mais o sábado por causa de Cristo, a razão da ilustração do sábado já estava ali, de forma que ele primeiro mostra, mas infelizmente, meus irmãos, qual foi a reação dos judeus? A reação foi mais uma vez de rejeitar a palavra. Eles se dividiram, porque uns aceitavam, outros não. Que tristeza o ser humano que rejeita a graça. Quando a gente para pensar, olha, o cigarro tem preço, é pago. O álcool, a prostituição, há um preço a ser pago. O Senhor Jesus pagou o preço da salvação, é gratuito, perdão dos pecados, é de graça, o fôlego da vida, o dom de Deus, mas lamentavelmente o ser humano rejeita a este Deus todo-poderoso. E então vamos para a última parte deste capítulo 28, o texto vai terminar dizendo que abertamente pregava o evangelho sem impedimento algum. Agora Paulo ainda está preso, mas esta prisão dá condição de ter liberdade de receber pessoas, porque deram a ele como cidadão romano, não para ficar na cadeia, mas deram a ele o privilégio de alugar uma casa e ficar acompanhado de um soldado em uma casa que ele alugou. E ali naquela casa Paulo tinha a oportunidade de exercer o seu ministério que Paulo usou apontando para 3 áreas principais. Os versículos 17 em diante até o 20 mostra que Paulo se dedicou no primeiro momento a falar com os judeus. Vocês precisam entender que tudo que tem no Velho Testamento era a sombra que se cumpriu em Cristo. Jesus é a concretização. Quem quiser ser salvo não é mais pelas obras. Agora ele pagou o preço. Agora você não precisa mais pedir ao sacerdote para suplicar por você. Agora você mesmo pode ir diante de Deus. Mas os judeus, em sua maioria, rejeitaram. Então Paulo diz: olha, vocês estão fazendo lembrar o que Isaías disse, que esse povo ouve, mas não entende, ouve, mas não aceita. Então a partir de agora, assim como eu fiz em todo o meu ministério, comecei com vocês, mas vocês não querem, eu vou para os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Então eu e você, para aquela linguagem, éramos e somos gentios, nós não somos judeus. De forma que, primeiro Paulo procura fazer com que eles entendam e recebam
o Messias. Os que não sabem, os judeus ainda hoje esperam que o Messias venha. Para eles, Jesus ainda não veio, porque para eles Jesus não é o Messias. Lamentavelmente. E oramos para que Deus os converta, e graças a Deus existem muitos e muitos e muitos que têm se convertido ao Senhor e têm deixado as práticas antigas do judaísmo para o cristianismo receber Cristo, né? Chamado o judeu messiânico, aquele que reconhece Cristo como o Messias. O fato é que depois disso, nos próximos meses e anos, Paulo vai se dedicar agora aos gentios, a todos aqueles que não são judeus, mas que também podem se arrepender e podem fazer parte do evangelho. Além disso, Paulo usou estes anos para escrever. Veja, meus irmãos, o fato, a importância de se contextualizar. Por exemplo, há 2 anos passados, meus irmãos que estão aí participando à distância, nós não tínhamos esta prática. A pandemia nos fez criar também essa possibilidade, de forma que além dos que estão aqui, tem aqueles que estão agora ouvindo essa palavra, e daqui a 1 ano, a 2, a 3, enquanto Jesus não vier, essa palavra também está guardada. Isto, irmão Miller, irmãos presentes aqui, né? O Wilton, quem mais aqui? Fran, Sérgio, Vanessa e cada um dos irmãos e irmãs, de forma que há essa possibilidade. O apóstolo Paulo, se ele tivesse apenas falado a palavra, irmãos, nós iríamos saber o que ele disse. Por exemplo, Lucas não conta o que é que acontece com Paulo depois dos 2 anos que ele está ali preso. Precisamos apelar para Clemente, um escritor dos tempos antigos, que vai aí nos trazer alguma história, e vai nos dizer que Paulo estava preso ali do ano 62 até 64, no 64 ele é liberto, ainda nos dias de Nero, ele fica por aproximadamente 2 anos e pouco livre, onde ele pode fazer ainda viagens e trabalho missionário, e finalmente em 67 ele será e foi decapitado. Como é que pode, hein, irmã Paola? Como é que pode, irmã, alguém terminar assim? A pergunta é: será que valeu a pena, irmãos? Sofrer tanto e no final ser decapitado? Será que valeu a pena, ou era melhor ele ter seguido outro caminho? Irmãos, o que está à nossa frente não é desse mundo. De forma que Paulo, ali naquela prisão, ele não, o quê? Não ficou ocioso. Ali Paulo escreveu algumas cartas, como a de Filipenses, onde ele diz: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. É a carta da alegria. Ele escreveu estando preso, e esse preso quer dizer que tinha uma corrente, ele estava atrelado a um soldado aonde quer que ia, mas escreveu esta carta aos Filipenses. A carta à igreja de Éfeso foi escrita lá da prisão. A carta à igreja de Colossos, a carta chamada pastoral a Filemon, e a grande carta pastoral, a última carta que ele escreveu e que ele mandou, a carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. E é maravilhoso saber que enquanto ele esteve preso ali, vários irmãos estiveram com ele participando. Como sabemos disso? Olhando nas cartas. Lucas e Aristarco, o próprio Timóteo, o Epafrodito,
o Tíquico, o Marcos, vários irmãos puderam ali dar algum socorro, algum apoio ao ministério do apóstolo Paulo. Eu quero nesta noite partir para o encerramento, dizendo que nas viagens da vida, todos nós precisamos de alguma coisa, nessa viagem que estamos fazendo, e aí, independente das circunstâncias, do momento que seja, nós precisamos aí de 5 coisas indispensáveis, como servos de Deus, olhando o exemplo aqui desta viagem do capítulo 27 ao 28. Quais são estas coisas que nós precisamos? A primeira, estar atentos aos sinais de Deus. Versículos 27, capítulo 27, diz que eles iam viajar, e Paulo sentiu de que não deveriam. Ele disse: irmãos, é perigoso, é possível que tenhamos aí avaria, perda de bens e até de vidas, mas as pessoas não deram atenção ao apóstolo. Nós devemos estar atentos aos sinais. Os sinais mostram coisas. Eu tenho determinados sonhos que, se eu sonhar, eu já sei aí coisas que vão acontecer, boas ou ruins. Fique atentos aos sinais. Segundo lugar, nós precisamos o quê? Nos posicionar como encorajadores. Não ouviram Paulo? O barco estava a pique, ia ver, a situação estava perdida, caso perdido. Mas Paulo, ele, como servo de Deus, não se deixou levar pela correnteza. Como servo de Deus, ele procurou encorajar aquelas pessoas. Comam, se alimentem, creiam em Deus. Ele me falou que vocês vão sobreviver. Eu estou orando por vocês. Viu, gente? Servo de Deus é aquele, como se diz, é um porto seguro. E qual é o segredo do servo de Deus para ser porto seguro? É que ele se segura em Cristo. Se segura em Cristo, aí ele consegue segurar os outros. Terceiro lugar, ser aquecidos e aquecer pessoas. O apóstolo chegou naquela ilha em Malta, e alguém teve a iniciativa de acender a fogueira, mas estava apagando. E na vida, de vez em quando, o fogo está apagando, o ânimo está apagando, a disposição está apagando, e nós precisamos buscar estratégias de Deus, gravetos, para aquecer a vida pessoal, para aquecer o casamento, para aquecer a vida profissional, para aquecer a minha vida cristã, meu relacionamento com Deus. Nós precisamos estar aquecidos para poder aquecer. E a melhor maneira de aquecer os outros a melhor maneira de aquecer a si mesmo é aquecendo os outros. Vamos dizer juntos? A melhor maneira de aquecer-se a si mesmo é aquecendo os outros. Quarto, precisamos ser instrumentos para trazer a presença de Deus e a cura. Meus amados irmãos, eu quero crer que aquela ilha de Malta agora tinha uma história para contar. Passou aqui um servo de Deus, e o servo de Deus trouxe Deus para nós. Eu quero crer que por causa daquela passagem muitos e muitos foram salvos. Quinto, nessa viagem da vida, um servo de Deus precisa cumprir a razão, nós como servos de Deus precisamos cumprir a razão da nossa existência, lembrando que não estamos sozinhos. Você sabe qual é a razão da sua existência?
Você sabe qual é a sua missão? Se não sabe, busca de Deus. Se não sabe, faz o que estiver ao teu alcance fazer. Porque cada um de nós, assim como Paulo, que teve uma missão, nós também temos. E assim como Paulo cumpriu a missão dele até o final, nós também precisamos cumprir. Que Deus ajude a que nós também sejamos servos, servas, que cumpre a missão, e por pior que pareça diante dos homens, saiba, agradar a Deus vale a pena, porque se ele tivesse recebido os maiores confortos deste mundo sem Deus, agora estaria em sofrimento eterno, no inferno. Mas sofrer neste mundo com Cristo, partir deste mundo com Cristo, é a segurança de viver eternamente com Ele lá no céu. Que seja assim, que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém.